Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê. A gente vai começar o programa em clima de festa de Natal. E quando a gente pensa em Natal, é claro que a gente pensa em presentes para as nossas crianças. E lógico, eu trouxe a Deia da Casa Lúdica. Bem-vinda novamente. Oi, Mari. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Fazia um tempo que você não vinha nos mostrar essas maravilhas. E durante esse tempo, eu sei que você estudou muito, buscou mais produtos para deixar ainda melhor, o que já não sei nem se tinha como melhorar, mas melhorou. Sempre tem. Então agora temos livros. Então fala um pouquinho para nós o que vocês têm lá na Casa Lúdica e quais as opções agora para Natal, e depois a gente conversa sobre formas de pagamento, horário e tudo mais. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu trouxe alguns produtos que a gente tem na loja, né, para mostrar para vocês. Sempre está chegando lançamentos, então assim, ó, sempre tem alguma novidade. Agora a gente tem livros para todas as idades, bastante coisa para bebezinho, que a loja, como a gente trabalha muito com coisas de madeira, não tinha tanta coisa para bebê. Então a gente está aos poucos colocando mais as coisinhas para o bebezinho. E eu trouxe algumas opções hoje. E para presente de Natal, também alfabetização, que a gente trabalha muito, né? Sim. Desenvolvimento infantil. Enfim, para todas as idades, todo mundo vai adorar. Deia, lá na Casa Lúdica, tu dividiu a loja em faixas etárias, em também alfabetização, matemática, então é tudo dividido, a pessoa chega lá e ela já vai entendendo como é que é o processo da loja, né? Então, quando a pessoa chega na loja, a primeira coisa que a gente faz é apresentar a loja para ela, né? Porque a gente tem todas as prateleiras categorizadas, então tem a de musicalização, tem aquela parte que é mais magnética, tem partes que é de faz de conta, que a gente chama, que é a comidinha, que é aquela coisa de escolinha, né? O faz de conta que as crianças adoram. E a gente também faz uma seleção para a idade. Então, assim, as prateleiras são por categorias, mas a pessoa normalmente fala, eu quero um presente para tal idade. A gente vai disponibilizar para ela várias opções para a idade que ela quer, né? E a gente tem também agora os livros, que tem para os bebezinhos, desde banho até aqueles já com historinha, com musiquinha, que eles gostam muito. Eu trouxe até umas opções aqui, que é os sensoriais também, que trazem. A gente trouxe porque eles adoram para mexer. Então, tem os livros sensoriais também. Tem os de pinturinha. Então, além dos livros, tem os lançamentos, né? Que a gente trouxe também, que é coordenação motora, muito trabalho de coordenação motora, que as crianças hoje em dia, elas estão com essa dificuldade. A gente vê cada vez mais as crianças com dificuldade na escrita, devido ao dia a dia mesmo, devido que a gente não utiliza mais tanto como utilizava. Ficam muito tempo na televisão, no muito celular. tempo no celular. Então, assim, acho que a gente tem que tentar absorver um pouquinho do tempo do celular que eles gostam. A gente também não pode dizer que não, mas a gente tem que, nessa parte, quando separar o tempo para a criança brincar, fazer estimular a coordenação. É verdade. Né? Hoje eu trouxe também esse aqui, que eu quero apresentar para vocês, que ele é um produto que tem na Casa Lúdica. Ela é uma caixinha de história e ela é assim, ó, para a criança soltar a imaginação. Então, assim, tem uma criança em casa, por exemplo, ou até mais de uma, para ficar mais legal ainda. A gente tem essa caixa que ela tem a pessoa, objeto e o lugar. Então, aqui vem várias fichinhas, onde a criança tira, por exemplo, a professora. Vai tirar a fichinha, eu tirei a fichinha da professora. E aqui eu tirei um tambor, né? Então, ela vai contando historinhas de acordo com as fichinhas que ela tirar. Que legal! Sai cada coisa engraçada no espaço, ó. Então, vai contar, minha professora, né, estava tocando tambor, alguma coisa assim, e foi pro espaço. A criança pode tirar uma de cada e contar uma historinha, que sai cada coisa legal, que vocês nem imaginam. Ou ela pode tirar mais de uma cartinha também e vai continuando a história. Com mais crianças, você pode fazer a outra criança continuar a história, que fica mais legal ainda. Então, assim, ó, ele é indicado a partir de 3 aninhos, mas as crianças até de 6, 7 anos já estão brincando. Claro. Eu levo, às vezes, nas feiras ou no colégio, coisa assim, e eles sentam para brincar. Então, assim, ó, é um brinquedo que estimula muito a imaginação. É verdade. A criatividade, né? E ainda pode brincar com várias crianças juntos, né? Então, muito legal. É bem legal. E daí a criança tem que estar atenta na ficha que saiu para continuar a história. Isso. Muito legal. E é bem legal, assim, para a criança brincar, ela e com o cuidador, o pai, a mãe a ali. família, né? E quando tem mais pessoas, eu acho que vai agregando ainda mais na ideia. E essa daqui é parecida. Essa daí é uma caixa musical. Na realidade, ela tem fichinhas que são tipo sai de madeirinha, exemplo, a Dona Aranha. São vários bichinhos onde a criança tira e canta a musiquinha. Então,
Então tira ali, tirou a Dona Aranha, por exemplo, cantar a música da Aranha. Então tem várias também, tem fichinhas aí que às vezes eu não sei nem qual é a musiquinha e a minha filha já vai lá e já canta pra mim a musiquinha. São muito Eles espertos. ensinam bastante a gente também nisso, é muito engraçado. Verdade. E além dessas caixas que a gente tem, que utiliza a imaginação, a gente tem também as lousas, né? Eu trouxe aqui 2 modelinhos, que a lousa, ela é magnética, giz e caneta, então a partir de 3 anos. A gente tem com letras e números, ou com imagens de dinossauro, ou para fazer tipo Tangram, que faz formas geométricas. Então a gente tem diversos modelinhos. Além também que eu trouxe um fogãozinho aqui para as pessoas saberem que a gente vende a mobília, né? Então a gente lá trabalha para brinquedos, mas também tanto para colégios, para clínicas ou para espaço kids. A gente tem a cozinha, a gente tem brinquedos específicos para esse público também, né? Então daí essa parte de cozinha, de brinquedos de madeira, encomendam com você, ele tem uma medida específica, pode ser feito em várias medidas, como é que funciona? Na loja eu tenho sempre alguma opção. Então o rosinha, o bege, o colorido, aqueles tradicionais que todo mundo gosta, a gente tem na loja. Mas a gente faz a pronta entrega para a cor que quiser. Então, por exemplo, assim, tu tem um espaço kids, tua logo do restaurante, que seja, é azul marinho. A gente pode fazer com azul marinho. Então é feito personalizado. E tamanho também tem vários tipos, né? Tem o pequeno, médio e o grande. Então é uma infinidade assim de sugestão de como fazer. A gente também tem alguns modelinhos do Espaço Kids que a gente fala de acordo com o tamanho. Eu tenho um espaço 2x2, daí eu indico alguns brinquedos que ele possa utilizar naquele espaço, né? Assim como clínica, né? Como o dia a dia, tem gente que monta uma brinquedoteca em casa mesmo para criança, verdade. Um quartinho, né? Então é bem legal, bem personalizável de acordo com o tamanho da criança e do espaço mesmo. Tá? E tem também os painéis sensoriais, né? Tem, a gente tem mais para clínicas, porque eles são modos maiores, né? Chega a ter 2 metros, 2,5 metros. Tem gente que até quando tem um espaço em casa já chegou a comprar, mas ele é mais focado para clínica. A gente tem um que é de 2 metros que tem 11 atividades e a gente tem outro que é dividido em módulos. Então a pessoa não precisa comprar os 5 módulos, pode comprar um ou outro. Ah, que legal. Então, Deia, opções de brinquedos não faltam e a gente sempre fala no brincar e aprender, brincar e ensinar. E essa pegada da Casa Lúdica eu acho sensacional, porque não é só uma brincadeira. A criança vai aprender com os brinquedos da Casa Lúdica, né? Sim, a gente sempre desenvolve, né, algum tipo de específico, uma coordenação, mas como eles são coloridos, vai desenvolver a cor, vai ser vários tipos de outras opções, né? Eu sempre falo que o brinquedo lá não é para brincar apenas com uma coisa só. É verdade, sempre a gente consegue fazer vários tipos de brincadeiras em um único brinquedo, né? E a gente tenta sempre, quando a pessoa tem alguma dúvida, falar, né? Tem o manual, mas tem sempre aquele que alguém comenta, ou até o pessoal que vai profissional conta, eu faço desse jeito, e a gente já consegue aprender. Então eu tô sempre estudando, procurando novos brinquedos, os lançamentos, tudo, porque eu acho bem importante também, por mais que a gente é uma loja, vamos dizer assim, tradicional, que a gente tem aqueles brinquedos mais antigos, mas a gente também tem que se inovar no que tem de melhor desse tipo de brinquedo. Verdade. Então, assim, eu tô sempre buscando algum lançamento, algum produto que vai estimular mais, que não tem exemplo assim, antes era tudo muito separado, coordenação é coordenação, agora não, produtos que tem tudo meio que junto, sabe? Então, é uma infinidade. São 2.000 produtos cadastrados na loja, tipos, né, de produtos, então, para todas as idades, inclusive para idosos também. As pessoas pensam, a Casa Lúdica é só escola. Não. Vai lá na Casa Lúdica no Natal, compra presente para toda a família. Toda a família, exatamente, para toda a família. E a gente está com esse horário especial agora, né? A partir do dia 10 de dezembro, a gente vai começar a abrir um horário mais estendido e também até o dia 24 de dezembro. Então, já postar nas redes sociais, né? Para quem não conhece a Casa Lúdica. Fica o convite. Onde é que vocês estão? A gente está lá na Avenida Atlântica, número 818, no bairro Jardim Atlântico. E a gente tem nas redes sociais a agenda do horário do mês e a gente vai ter também algum tipo de evento. Então a gente sempre pede para as pessoas ficarem atualizadas no Casa Lúdica Floripa, que é o nosso Instagram, porque vai estar lá a agendinha do que vai ocorrer na semana. Que ótimo. E agora Natal, Papai Noel, e aí sempre a Casa Lúdica trazendo alguns eventos, alguns atrativos para chamar as pessoas para realmente fazerem uma compra de Natal com um propósito, né? Um brinquedo educativo, não é só deixar a criança ali com um eletrônico, não, tem toda a pegada do faz de conta, do aprender, muito legal, Deia. Uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, a gente tem uma brinquedoteca na Casa Lúdica, então a criança pode ir lá, ela pode brincar, ela pode, vamos dizer assim, testar, ver, né, o brinquedo, a gente abre os brinquedos, é um diferencial bem grande das lojas hoje em dia. Eu costumo dizer que não é uma loja que não pode tocar, né? Pode tocar, abrir, né, ver direitinho. E a gente entra com a criança, não toca nisso, vai quebrar, e não pode. Lá na Casa Lúdica pode tocar, pode testar, pode escolher e sair com um brinquedo que realmente quer, né? Exatamente. Ideia, adorei.
muito obrigada. Espero que você também tenha gostado. Se você não comprou ainda o presente de Natal, corre lá para a Casa Lúdica para ser atendido pela DE. Tem muitas opções, eu tenho certeza que você vai achar brinquedo para cada membro da família. Até o próximo encontro. Obrigada. Uma dúvida que todas as gestantes têm é a hora de ir para a maternidade. Mas a gente sabe que o nosso corpo é muito sábio e ele vai dando alguns sinais. E é justamente sobre esses sinais que o Dr. Diego, nosso ginecologista e obstetra, vai conversar conosco hoje. Doutor, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, agradeço o convite. Doutor, a gente sabe que esse momento é muito complicado, que a gente fica nervosa. Será que eu perdi o tampão? Estou perdendo líquido ou não? Contrações de treinamento. Então, qual é a hora certa realmente de ir para a maternidade? Sim, então, a gente vai ter alguns sinais na hora certa de ir para a maternidade. A grosso modo, vão ser 4 situações. Primeiro, quando a gente começa a ter contrações, e contrações de verdade, regulares, e eu vou só citar e depois eu enumero, eu explico um pouquinho melhor os 4. Depois, quando a gente perde líquido, quando estoura a bolsa e vem líquido mesmo. Quando tem sangramento, um sangue vivo, uma quantidade um pouquinho maior. E quando o bebê não está mexendo há muito tempo e a mãe está desconfiada de que realmente não é o normal daquele bebê. Agora vamos falar de cada um, né? Primeiro, contrações. As contrações de treinamento, elas começam por 20 semanas, às vezes até um pouco antes, algumas mulheres já sentem a barriga endurecer e amolecer. As contrações de treinamento, elas são descoordenadas, elas começam em qualquer lugar do útero e se espalham para o resto do útero, mas de uma forma que não fazem com que o útero empurre o neném. Elas realmente são porque o útero é um órgão que ele não contrai que nem o coração. Diferente de contração que ele é feito para contrair, o útero não. Ele só contrai para ganhar neném. Então, durante a gestação, ele aprende, aquelas fibras musculares do útero aprendem a se contrair como se fosse o coração. Esse treinamento, no início, é de vez em quando, depois são algumas no dia. E lá no final, por volta de 35 semanas, a mulher já tem pelo menos uma contração de treinamento a cada hora. E às vezes chega a dar de 30 em 30 minutos. Então não se assuste, é normal que você tenha essas contrações. Você vai sentir basicamente a barriga dura, algumas dizem que o bebê se embolou num canto da barriga e elas costumam não doer. Mas não é uma regra, a dor é muito subjetiva. Então sempre que a gente fala de dor, a gente não vai agradar todo mundo. Verdade. Algumas vão ter dor na contração de treinamento, outras não vão sentir nada. Assim como algumas vão ter sorte de não ter dor muito forte na hora de ganhar o neném, enquanto que a grande maioria vai ter uma dor classificada como fortíssima. Não é verdade? Quando chega a hora, o útero ele começa a contrair de forma regular. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai começar a cada meia hora, como ele já estava nos treinamentos, e ele vai partir para um pouco menos, 25 minutos. Aí a grávida começa a ficar um pouco inquieta. Ela às vezes solta um pouco o intestino, ela não sente vontade de comer, ela começa a ficar andando pela casa e daqui a pouco começa a notar que está de 20 em 20, 15 em 15, 10 em 10 minutos. 10 em 10 minutos, se ela ficar pelo menos uma hora de 10 em 10 minutos, já significa que a coisa está se encaminhando para um trabalho de parto. É hora de ir para o hospital? Não. Ainda espera, porque de 10 em 10 minutos é muito difícil de ter modificado, de ter feito aquele colo do útero se abrir. Mas já avisa o médico para ele já saber que pode ser que aconteça naquele dia, tudo, né? Quando é que vai de verdade para o hospital, então? Essas contrações, elas chegaram de 10 em 10 e ficaram de 10 em 10, dali a pouco elas vão diminuir. 8 em 8, 7 em 7, 5 em 5. Se você mora perto do hospital e quer ficar o menos tempo possível no hospital, pode esperar elas chegarem de 3 em 3 minutos. Se você mora um pouquinho mais longe, 5 em 5 minutos é um tempo que dá para você ir para o hospital e não corre risco de ganhar no caminho, que é o medo de qualquer gestante. É por isso que todo mundo quer saber que hora eu vou, porque se eu deixar muito em cima, eu vou ganhar meu bebê no carro. É verdade. E no meu Instagram, a pergunta que eu mais recebo assim, das gestantes é como saber vai ser a contração certa. Como é que eu diferencio a contração de treinamento da contração trabalho de parto? E eu brinco, não tem como confundir. Só tem medo quem só teve a de treinamento. Aquela que teve a contração de verdade, ela sabe que é diferente. É uma contração que ela vem das costas, começa a dor lá nas costas, geralmente,
vem pro fundo da barriga, aqui em cima, na boca do estômago, e vai lá pro fundo da vagina. Então ela tem um gradiente que vai acabar empurrando esse bebê em direção ao colo do útero. E para que serve a contração? Só para machucar a mãe? Não. Ela vai puxar o útero e fazer com que aquele colo do útero comprido ele comece a se encolher para ele poder dilatar. Empurra o neném contra o colo do útero. Então essa é a função básica da contração. Que interessante. Sim. Aí a gente vai ter a perda de líquido, que é outra dúvida. Meu Deus, como é que eu vou saber se foi a bolsa ou se não foi a bolsa, né? Meu primeiro filho, a minha esposa estourou a bolsa com 34 semanas, bem prematuro. E ela disse, estourou minha bolsa. Ela nunca tinha nem imaginava que ia estourar a bolsa e tal, mas ela falou, estourou minha bolsa. Isso era 1 da manhã, ela foi só apagar o abajur, foi o abajur mais perigoso da nossa vida. E eu achei, não é possível, 34, ela se enganou. Quando eu tirei, tava aquela poça d'água na cama, eu tirei as cobertas em cima dela, estava com uma poça de água em cima da cama, não teve dúvida. Ela sentiu um ploc e escorreu e manchou, sujou a cama inteira. E isso quando a mulher está de pé, estoura e fica uma poça no chão e tal. Mas esse tipo de romper bolsa, ninguém tem dúvida, porque é a clássica, né? Sim, quando realmente sai bastante líquido mesmo. Sai bastante líquido, não tem erro. Mas existe a ruptura alta, que é uma ruptura que rompe a bolsa não lá no colo do útero, onde sai toda a água que está. É uma bolsa que pode cair, a bolsa rompe e um furinho em cima, e ele pode ir escorrendo aos pouquinhos e saindo aos poucos pela vagina. Como é que a mulher diferencia da secreção normal, de alguma eventual perda de urina, que é muito comum perder um pouco de urina no final, porque a bexiga, coitada, que às vezes aguenta 1 litro, ali no final aguenta 100 ml e tal. Então qualquer urina já corre risco de vazar, porque a cabeça do neném está ali. Tá ali apertando, empurrando. Exatamente. Então, a gente diferencia principalmente pelo cheiro. O cheiro do líquido é um cheiro parecido com água sanitária, é um cheiro alcalino. A gente diferencia porque qualquer secreção ou qualquer líquido, ele não para, ele para de sair. Enquanto que o líquido amniótico, ele fica escorrendo para sempre. Estourou ali a bolsa, começou a escorrer, molhou a calcinha. Ela sentiu que a calcinha está úmida, que não está normal, precisou botar um absorvente, aquele absorvente também encheu e é claro, transparente, pode ser a bolsa. A gente vai limpar, secar, trocar de roupa ou botar um novo absorvente e verificar. Se foi mesmo a bolsa, não vai parar de sair. Mas, às vezes, até o médico tem dúvida. Então, vai na maternidade, se está na dúvida, vai na maternidade, o médico olha. Se não for a bolsa, aí a gente já libera, né? Mas se a gente fica na dúvida, a gente observa dentro do hospital, às vezes, em alguns poucos casos, precisa até de um ultrassom para ver se reduziu a quantidade de líquido. Mas, via de regra, observando, com o passar do tempo, a gente descobre se esse líquido parou ou não parou. Entendi. Então, essas são as dicas, esses são os sinais e esses seriam os momentos que o corpo vai mostrando que a mulher tem que ir para a maternidade. Sim, esses são os momentos tranquilos. E aí a gente tem os 2 momentos desesperadores. Isso é normal, né? Então, contração é normal, perda líquido é normal, faz parte, é o que tem que acontecer. Ou uma coisa ou outra vai acontecer contigo. Agora, o que não é para acontecer é o sangramento vivo e o neném parar de mexer. São 2 situações que normalmente não são graves. Então, a grande maioria dos sangramentos são sangramentos só porque o colo do útero começou a dilatar ou porque teve alguma relação e aí o colo já está meio frágil ali no final e sangrou. Mas tem potencial de gravidade, pode ser um descolamento de placenta. Então, se teve um sangue vivo, uma quantidade semelhante com menstruação, não espera. Vai para a maternidade o mais rápido possível. Esse é o único momento em que precisa de pisca-alerta ligado. Se precisar, escolta da polícia, pode ligar o 90 que eles ajudam, se tiver trânsito. E liga para o médico do caminho. Não liga antes perguntando o que fazer. Já vai para o hospital. Porque a gente tem alguns minutos, se for um descolamento de placenta mesmo, a gente tem alguns minutos para poder salvar esse neném. E quando para de mexer, aí geralmente a mãe se engana. Então, bota a mão na barriga, aperta um pouquinho, meia hora, não mexeu, aí vai para a maternidade, a gente vai fazer uma avaliação. Mas, via de regra, não é uma urgência. A gente tem um tempo para tomar alguma atitude. Essa atitude, às vezes, pode ser, inclusive, fazer o neném nascer, ou cesárea, ou indução do parto. Normalmente, a gente consegue manejar e não é nada mais grave. Doutora, adorei
quanta dica maravilhosa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que você também tenha gostado e agora fique mais tranquila em relação ao momento de ir para a maternidade. Até o próximo encontro. Até mais. Vamos falar sobre febre. Quando a gente pensa em febre, já dá aquela palpitação. E agora, o que eu faço? Corro para a emergência, está com 37, 37,5, 38. Paty, quando que é febre? Quando que a gente precisa se preocupar? Bem-vinda novamente e que tema maravilhoso. Obrigada, Mari. Acho que é um tema que todo mundo tem bastante dúvida, né? E então, eu acho que primeiro a gente precisa entender um pouquinho como funcionamos, né? Nosso organismo, ele constantemente produz calor, certo? E essa quantidade através do nosso metabolismo basal. E esse calor, essa temperatura, ela oscila muito durante o dia, conforme o ciclo circadiano, conforme o exercício físico, conforme a temperatura externa. Então, por vezes, um 36,5 de temperatura é tão normal quanto um 37, 37,1, 37,2, certo? Segundo, há algumas substâncias, que são as substâncias que a gente chama de pirógenas, que causam febre, podem elevar essa temperatura corporal, né? Então, elas entram em contato com o nosso corpo e chegam lá no hipotálamo, que é aqui na nossa cabeça, lá no centro. E o hipotálamo vai liberar substâncias endógenas, que são os pirógenos endógenos, que são citocinas e tudo mais, hormônios, que vão aumentar a nossa temperatura. E por que isso acontece? Acontece por um motivo. Porque o nosso corpo, com essa temperatura um pouquinho mais alta, ele está em estado de alerta. Então, as nossas reações químicas funcionam melhor. Então, se vem lá um vírus, entra em contato com a gente, ele é um pirógeno, ele vai lá estimular o nosso hipotálamo, a nossa temperatura vai se elevar e o nosso sistema imunológico vai liberar os nossos soldados, que são os macrófagos, os linfócitos, e eles vão funcionar melhor nessa temperatura um pouquinho mais alta, um pouquinho mais elevada. E assim como é como se a guerra estivesse pronta e esse seria o campo adequado para ele combater. Então, uma temperatura, e claro, mas é claro que existe um pico, né? Sim. Até uma certa temperatura, isso acontece, com temperaturas muito mais altas, esse sistema acaba sendo até inibido, né? Então, por isso que a gente precisa de algum cuidado. Então, por isso que a febre em si só, ela não é um sinal de alarme, a gente não precisa necessariamente sair correndo, ficar preocupadíssimo, porque significa que o nosso corpo está reagindo a alguma coisa. E é importante ela se apresentar. E quando que é febre? Febre é quando a gente mede uma temperatura axilar acima de 37,3 e existe alguma clínica associada. Então, pode ter tremores, taquicardia, uma sensação de calafrio, né? Que é diferente do que aquela temperatura um pouquinho mais alta quando a gente está com, por exemplo, muita roupa, né? Os bebezinhos pequenos, isso acontece muito, né? A gente põe muita roupa e eles ficam às vezes com 37,5, 37,8, mas eles estão muito perfundidos, com as extremidades quentes, com a face avermelhada. Então, isso não é febre, provavelmente está relacionado com esse excesso de calor que o corpinho não está conseguindo eliminar. Que é diferente quando a gente tem febre, que as extremidades ficam bem frias, dá aquela sensação de frio, certo? Certo, entendi. E daí assim, a gente pensa, febre é relacionado com otite, é alguma coisa na garganta. Então assim, quando a criança apresenta febre, a gente já quer descobrir o que é. Mas às vezes, como você falou, pode ser só um vírus e o próprio organismo vai ali combater e não vai passar disso. Então, quando que há necessidade de eu realmente levar para fazer uma avaliação? Qualquer febre ela tem que ser relatada? Como que funciona? Eu posso automedicar em casa com algum remédio que a criança já toma?
Então, por isso é da importância do acompanhamento pediátrico de rotina, né? Tem que conversar com o teu pediatra, qual que é a medicação mais adequada para cada bebê. Mas sim, uma febre baixa você pode medicar, você conhece seu filho, né? Porque a grande maioria, 70% a 80% das vezes, vai ser uma infecção viral autolimitada, que o exame físico naquele momento inicial não vai trazer não vai agregar muito. Então, claro, se o seu filho está bem, então, um pico febril, a criança bem, ativa, baixa febre, está brincando, está comendo, está com as eliminações iguais, fazendo xixi, fazendo cocô, calma, vamos observar. Agora, primeiro pico febril, eu mediquei, a febre baixou, mas ele continua prostrado, não está se alimentando, está caidinho, sem a febre, xixi, cocô está diferente. Aí sim, a gente precisa examinar já no começo. Então, essas são as principais diferenças, né? Criança está bem quando é fora da febre, tranquilo, a gente observa. Criança está com febre, baixa febre, mas ela continua caída, precisa ser logo examinada. E qual a relação em convulsionar e a febre? Isso é individual. Existem pessoas e existem crianças que têm uma predisposição genética. E os estudos não mostram relação. Tá começando a febre, eu vou medicar, não vai convulsionar. Não existe isso. Quem tem a chance de convulsionar acaba convulsionando, às vezes independente do grau da febre. E também aquela crença que a gente tem, tá com 39 graus, é grave. Não existe essa relação. Claro que febres mais altas a gente precisa ficar mais atento, mas não necessariamente vai ser algo grave porque a febre chegou a um pico maior. Entendi. Tá? Cada corpo reage de uma maneira e às vezes uma criança pode ter alguma doença, alguma coisa super grave e o corpo não elevar tanto a temperatura, e outra criança só um resfriado, às vezes até dor de barriga, acontecer de ter uma febre alta, é isso? Exato, e alguns vírus também, em especial o vírus da roséola, até agora que a gente está nessa pandemia do mão, pé, boca, né, tá tendo um monte, dão febres altas e são doenças muito chatas e debilitantes, mas não são quadros graves, né, e apesar de poderem dar febre, de causar febres altas. Uma outra coisa que me perguntam bastante e às vezes a família fica chateada, preciso esperar 3 dias de febre para procurar atendimento? Se a criança está bem, sim, gente, não precisa ser antes, né? Se a criança está bem, aguarda. Por quê? Porque os quadros são evolutivos. Aí já me perguntaram assim, mas eu esperei 3 dias e no 3º dia eu fui examinado, estava com otite, eu estava com pneumonia. Exatamente, porque evolui, né? Por exemplo, uma infecção de via aérea, uma gripe, ela começa com um quadro viral. Então, vai ficar secretivo, vai ficar febril. E se o organismo da criança ou nós mesmos não conseguirmos vencer essa batalha, vai evoluindo e vem uma bactéria e vai fazer uma infecção secundária. Por isso que é evolutivo, por isso que lá no 1º dia é muito difícil a gente conseguir ver algo, entendeu? Porque se virou uma otite, se eu tivesse levado no 1º dia, vocês não iam conseguir ver se tinha algo ou não. Porque provavelmente ainda não tinha. Precisava desses dias mesmo. Isso. Às vezes é que as pessoas querem culpar algo. Se eu tivesse levado antes, mas o legal é a gente entender que só aconteceu porque passou esses 3 dias e aí sim desenvolveu, porque às vezes... Não desenvolveria, exatamente, a grande maioria... e não teria o que fazer. Como é que você vai dar um antibiótico, um medicamento, se não tem nada ali ainda, né? Exato, não, nem pode. Na verdade, aí a gente vai estar causando uma iatrogenia, fazendo um malefício para a criança, dando um antibiótico sem necessidade, né? Paty, adorei. Que interessante saber todos esses pontos que você trouxe que envolvem a febre. E espero que você tenha gostado, que também te ajude a entender um pouquinho mais sobre esse assunto, ter calma, esperar os 3 dias sim, manter a calma e entender quando que é febre, quando que é só a temperatura está mais elevada. Paty, adorei e até o próximo encontro. Até!
Agora nós vamos conversar com o nosso cirurgião pediátrico, o Dr. Rafael Miranda, sobre doenças que acometem os testículos. Doutor, muitas doenças, quantas são? Graves, não tão graves? Conta para nós e bem-vindo novamente. Obrigado, Mariana. Doenças testiculares na infância, existem algumas, tá? A mais frequente é quando o testículo não vai até a bolsa testicular, né? Que é o saquinho da criança. O testículo, ele nasce colado no rim dentro da barriga. E à medida que o feto vai se desenvolvendo na barriga da mãe, ele vai migrando, ele atravessa a parede abdominal e vai para o saquinho do bebê. Então a criança nasce já com o saquinho. Alguns, ele ainda fica no meio do caminho. E até 6 meses de vida, pode ser que ele consiga descer. Mas alguns não descem. Alguns nem saem de dentro da cavidade abdominal. Então, esses pacientes, eles precisam ser acompanhados porque provavelmente vão precisar de cirurgia para colocar o testículo no lugar. Tá? Também existe uma outra situação, que é o testículo que chega até o saquinho e a criança crescendo, ele não vai acompanhando o crescimento e começa a subir. Então, essa é uma outra situação também que pode demandar procedimento cirúrgico para resolver. Porque o problema é que o testículo fora do saquinho, fora do escroto, ele fica numa temperatura não ideal. E aí as células que vão, no futuro, gerar espermatozoides ficam comprometidas. Olha só. Então, o problema está relacionado à fertilidade e os melhores resultados são quando a gente já deixa a criança pronta, né, com o testículo na região escrotal até 1 ano e meio. Tá? A literatura falava em 2 anos, mas isso começou a mudar para 1 ano e meio, deixar já tudo certinho. A outra situação, que é o testículo que começa a subir, ele é mais frequente numa criança mais velha, 3, 4 anos, 5 anos de idade. Tá? E aí vai se indicar a cirurgia para preservar a fertilidade também. Então, sempre tem o testículo, ele tem que estar ali no saquinho. Tem que estar ali. E se por algum motivo a mãe toca e sente que não está, é um motivo para levar, para consultar, para ver, para deixar tudo certinho. Consultar, ou na consulta com o pediatra, né, mostrar, perguntar ao pediatra. É importante sempre pedir que quem esteja avaliando mostre. Está aqui o testículo. Como que fica? Como Exatamente, porque existem situações que o testículo, como nós falamos, começa a subir. E essa é uma informação importante para o cirurgião. Você via o testículo ali? Via, agora eu não vejo mais. E às vezes, doutor, durante a consulta, o pediatra consegue ver os dois ali. Só que em casa ou em algum momento que o testículo sobe, o pediatra não sabe. Então é bom a mãe saber como que é o jeito certo. Existe também a seguinte situação. Todos nós, homens, temos um reflexo, chamado reflexo cremastérico. Então, no frio ou algum estímulo na raiz da coxa, o testículo ele tende a subir. Só que no adulto, ele não vai mais para aquele canal por onde ele veio. Claro. Na criança, como é curtinho, ele consegue. Isso é normal, tá? E a gente vai acompanhando, vendo que o testículo consegue ir até a bolsa, né? A bolsa está bem desenvolvida, o que mostra que ele está ficando mais tempo embaixo do que fora, do que em cima. Tá? Isso, a maioria das vezes, não vai precisar operar. Só se você começa a avaliar e a ver que o testículo está começando a subir, que é o que nós comentamos anteriormente, que é o testículo ascendente. Tá? Então, é importante, é fundamental fazer esse acompanhamento, é fundamental ver a criança, fazer com que a criança fale, não tenha vergonha de falar com os pais. Porque mais adiante existe uma outra situação também de doença testicular, que é a torção do testículo. Algumas crianças têm predisposição a ter torção do testículo. Então, o testículo ele tem
com os vasos sanguíneos que levam, né, sangue, trazem sangue dele. E o que acontece? Tal qual torce uma toalha, ele pode torcer. E aí não passa mais sangue. É como se fosse um infarto do testículo. Nossa. E aí a gente tem geralmente até 6 horas para corrigir isto cirurgicamente para ter um melhor resultado. E muitas vezes a criança tem vergonha de falar que está com dor para o pai ou para a mãe e vai postergando. E aí quando chega, ao invés de nós tentarmos fazer uma cirurgia para salvar esse testículo, a gente precisa tirar esse testículo, né? E fixar o outro lado para que não corra risco de torcer. Não são todas as crianças que podem fazer isso, mas algumas têm predisposição, tá? E isso é uma coisa que para adulto também pode acontecer. Tem alguma explicação para conseguir fazer essa torção? Tem, é porque o testículo ele é fixado em 3 pontos, né? Então imagina que o testículo, eu tenho uma corda aqui e outras aqui, laterais, para não deixar ele rodar. E algumas crianças têm só uma, aí ele consegue eventualmente rodar. Entendi. Tá? Não tem como a gente, tem algum exame para ver quem tem predisposição a isso? Não. O importante é saber que isso existe. Se a criança começa com dor naquela região, é para levar para o hospital, não interessa a hora. Tá? É de madrugada, vai sair e vai para a emergência correndo. É, inclusive, um quadro considerado emergência. Ele passa à frente de qualquer cirurgia que tenha sido indicada anteriormente. Justamente porque pode se perder o testículo. Para poder salvar o testículo do menino. E se por um acaso passa o tempo e aí tem que fazer essa retirada, como que é a vida adulta de uma pessoa com um testículo só? Ela pode ter filhos? Pode ter filhos, a vida é normal. O outro testículo vai estar produzindo hormônio, ele vai ter os caracteres sexuais secundários. Não muda, é uma coisa importante de dizer, porque é uma dúvida também familiar. O fato de ter perdido um testículo não tem relação com qual a pretensão, né, sexual da criança, o que ela vai querer, se vai namorar menino, menina. Isso não tem nada a ver, tá? Agora, alguns, por questão estética, querem que fique com uma prótese testicular para ficar simétrico ali a região. Mas não é obrigatório você ter a prótese. Sim, você pode ficar sem prótese. Mas é uma opção também, se caso necessário. É uma opção também, se quiser. E daí vai mais para o lado estético, que assim como a gente fala muito sobre saúde, existe também um lado estético onde a pessoa se sente mais confiável, enfim. Exatamente. E a gente, graças a Deus, conta com a medicina e com o avanço dessas opções para trazer não só saúde, mas também o lado estético, né, doutor? É aquela questão, não é obrigatória a prótese. Mas se você sente necessidade, ok. É uma escolha, né? Exatamente. E tem essa opção. Doutor, muito obrigada, adorei. Espero que você tenha gostado. Mães de meninos, fica o alerta. Sentiu dor no testículo, corre para a emergência. O doutor já avisou aqui. Obrigada, até o próximo encontro. Obrigado, eu que agradeço muito vocês. E quando chega o segundo filho em casa, como que fica o irmão mais velho? Como que fica o emocional dessa criança e também o emocional de toda a família, da mãe? É claro que para nos ajudar a compreender esse tipo de assunto, tinha que ser a nossa psicóloga infanto-juvenil, a Paty. Bem-vinda novamente, Paty. Obrigada, Mari. Paty, que assunto delicado. Muito. E que importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas pensam que é natural, vai acontecer do jeito que tiver que acontecer, mas não é assim. É muito desafiador. Aquela criança que tinha tudo para ela, que tinha a mãe toda para ela, né? O pai, a casa, os brinquedos, passa a ter um irmãozinho menor que necessita de muita atenção. E aí, como é que fica tudo, Paty? Então, é um assunto complexo mesmo, Mari, que eu vejo muita dificuldade nas famílias em lidar com essa situação, né? Eu vejo isso muito no consultório. Atendo muitas crianças que têm irmãozinhos, né? Principalmente irmão mais novo. O irmãozinho mais velho, ele sente muito essa chegada de outro membro da família. Então, é muito importante que os pais saibam também como eles podem fazer para se preparar para esse momento, né? E tem dicas durante a gestação, o que
a família já pode ir fazendo com o filho, orientando, enfim, como que tu orienta? Acho que o ideal seria já ir trabalhando com essa criança durante toda a gestação, para não deixar o baque acontecer quando o bebezinho chega na casa, né? Quanto mais cedo começar essa preparação, melhor, né? Claro que vai depender também de como a família descobriu essa gravidez, né? Se foi uma gravidez planejada ou se não, se foi uma gravidez que aconteceu. Então, se for planejada, já ir incluindo o filho mais velho nessa decisão, né? Já ir falando para ele que daqui a pouco vai chegar um irmãozinho, né? Quais são as contribuições que ele pode dar, ajudar a escolher o nome, escolher roupinha para o enxoval, incluir essa criança nos processos do bebê, né? Desse novo membro da família. Então, quando já souber da gravidez, já levar essa criança no ultrassom, né? Então, quanto mais a gente fazer esse irmão mais velho participar desse momento, mais preparado ele vai ficar. E não fiz isso durante a gestação, a criança chegou e agora bagunçou tudo, tá com um comportamento mais agressivo. Eu vejo muito isso, do irmão mais velho ser de um jeito e aí quando chega o bebezinho em casa muda completamente. Sim, isso acontece, Mari. Quanto mais pequenininha a criança mais ela vai nos mostrar através de comportamento as emoções que ela está sentindo, né? Então, é bem comum a família vir com essa queixa de que a criança está se comportando diferente, está com alguns comportamentos mais agressivos, mais desafiadores, né? Tá regredindo, voltando a querer dormir com os pais, pedindo para usar chupeta, mamadeira, né? Então, isso é bem comum acontecer. O que eu posso orientar as famílias? Existem algumas coisas que a gente pode fazer por esse irmão mais velho que vai amenizar tudo isso, né? Então, como eu já estava falando antes, incluir essa criança na rotina ali com o bebê, pedir para ela buscar algumas coisas, né? Fazer ela perceber que só ela consegue fazer algumas coisas que o bebê ainda não faz, porque isso faz a criança mais velha perceber que ela é importante, que ela é única, que ela é singular, que ela tem o lugar dela nessa família, né, Mari? Então, cuidar também para a gente não estar fazendo muita mudança de rotina na vida dessa criança, porque essa criança ela pode associar essa mudança de rotina a uma coisa negativa, uma coisa ruim e associar com a chegada do irmão, né? Isso vai estar dando para a gente, ou trazendo para a vida de todo mundo uma consequência com a chegada dessa criança, né? Então, cuidar muito disso, não fazer desmame, não fazer retirada de chupeta, não tirar de escola ou tirar de babá, né? Ou colocar uma babá para essa criança e fazer isso no mesmo momento que essa criança está chegando, esse bebê mais novo está chegando, né, na família. Então, ter esses cuidados para que a gente consiga criar um vínculo que seja muito bom entre os irmãos, né? Que ele consiga ver esse acontecimento como uma coisa positiva, como ele vai ter uma pessoa ali para ele contar durante toda a vida dele, né? Um parceiro de vida, e não como um acontecimento negativo. Paty, essa adaptação ela pode demorar para acontecer? Como que a gente espera, assim, que a criança, que o irmão mais velho se acalme, volte a ser da forma que era antes? Eu acho que também é muito relativo, porque depende de cada criança e do quanto a família também vai mudar ali na rotina e colocar a criança. Acho também importante os pais terem um momento só com aquela criança, cada um, né? Um dia só a mãe, um dia só o pai, com aquela criança, como antes era, né? Isso vai ser bem singular para cada família, né, Mari? O tempo que isso vai durar, porque depende de todo o contexto, de como essa criança foi preparada, depende do temperamento dessa criança também, né? Se ela é uma criança que aceita mais as coisas, que ela se adapta mais rápido ou não, né? Então, eu não vou saber te dizer exatamente quanto tempo cada criança vai levar para se adaptar a essa nova realidade, né? Mas é muito importante isso que você falou, os pais se prepararem para ter um tempo de qualidade com os filhos separadamente. Porque esse filho mais velho, ele sente muita falta de ter os pais só para ele, né? De ter esse momento que era só para ele. Então, se fosse para eu dar uma única orientação aqui, eu diria isso. Para os pais se prepararem para a chegada dessa criança, para poderem também ter esse tempo de qualidade só com o filho mais velho, porque isso vai fazer com que ele se relacione com a chegada dessa criança de um jeito muito mais saudável.
Paty, e também temos a opção de levar essa criança para fazer terapia, para poder expressar para uma outra pessoa, um profissional, o que ela está sentindo, e você ali, o profissional, no caso, intermediar tudo e ajudar os pais e a criança, né? Isso mesmo, isso acontece muito lá no consultório, né? Os pais procuram para melhorar essa relação familiar aí, né? O que eles podem fazer para ajudar esse filho a se sentir importante? Porque muitos pais não sabem o que fazer, né? Não sabem como chegar nesse filho mais velho e demonstrar toda essa singularidade que eles sabem que o filho tem, mas que não está chegando até essa criança. Então, sim, é uma opção levar essa criança para a psicoterapia, para que ela consiga lidar com as emoções, expressar as suas emoções e também melhorar a relação dessa família. Paty, adorei. Muito obrigada por trazer esse tema, porque eu tenho certeza que não é fácil conciliar a chegada. A gente sabe que um bebezinho já muda toda a estrutura, e tendo um filho maior, conciliar tudo. Então, eu adorei falar sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado. E se você ficar com alguma dúvida, se você está passando por essa situação, entre em contato com a Paty, conversa com ela. Tenho certeza que ela vai te orientar com muito carinho, né, Paty? Com certeza. Obrigada, querida. Até o próximo encontro.